O Botafogo pulou fora do barco, né? Já aceitou as colocações do prefeito mentiroso do Rio de Janeiro, por sinal, Marcelo Crivella. Esse vídeo aqui vai falar sobre isso, sobre qual é o desejo da prefeitura. O Crivella deu uma entrevista agora, a gente não tem nem certeza se tudo é verdade, é que ele mentiu sobre uma parte, falando que o Fluminense tinha concordado e o Fluminense soltou uma nota falando que não tinha concordado. Mas pra gente ponderar algumas coisas. Nem tudo sobre esse processo de volta, a gente também não precisa entrar na negação cega de negar tudo. Precisa ser estudado e avaliado algum processo de volta. Nem tudo está errado nesse processo agora. E a gente negar isso tudo pode causar alguns problemas, enfim, tudo que é feito cegamente é algo ruim. Porém, esse vídeo aqui não vai ter nem vinheta nem nada não, vamos embora já falando direto. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Porém, a gente precisa avaliar o que é a maluquice. Por que eu falei que o Botafogo pulou fora? Né? Vamos da história do início. O prefeito Marcelo Crivella concedeu entrevista na segunda-feira falando sobre a volta do futebol. Vamos lá, quando foi perguntado sobre essa questão, teve uma reunião no domingo, para quem não se lembra, lá no Rio Centro, com representantes de quase todos os clubes cariocas, menos Botafogo e Fluminense, que estão na primeira divisão. E ficou decidido de que se voltaria a treinar nesta terça-feira, estaria liberado o treino nos CTs e que a partir de junho, essa foi a declaração do Crivella hoje, a partir de junho estaria liberado o treino com bola. E no meado de junho, isso segundo ele, né, a gente nunca pode confiar 100%, segundo ele, foi conversado com o comitê científico no sábado e tinha se aprovado de voltar a treinar com bola em junho e voltar no meado de junho, observar a curva para poder voltar o Campeonato Carioca em julho. Ou seja, se quem está querendo muito voltar já está admitido julho, a gente já sabe que já não voltará futebol mais em junho. Mas vamos lá, então essa foi a fala do Crivella. Qual que é a parte mentirosa que eu falei? A parte em que ele diz que falou com Botafogo e com Fluminense, que ele falou com Botafogo e Fluminense, e ambos, mesmo não estando na reunião, concordaram. O Botafogo, por que eu falei que o Botafogo pulou fora? Porque o Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, concordou. O Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê gestor de futebol do Botafogo, porque eu sabia que o Mufarrez era o presidente. Falou que concordou, realmente falou, teve um contato ali com o prefeito e concordou com isso, pulou fora. E o Fluminense emitiu uma nota falando que não teve qualquer contato com o prefeito. Ou seja, ele mentiu falando que o Botafogo e o Fluminense aceitaram. Ou seja, a partir de agora, o Fluminense está sozinho nessa, o Botafogo concordou. Mas por que eu fiz a abertura falando que nem tudo a gente pode negar cegamente? Porque qual que é esse projeto? Vamos lá, são 3 pontos fundamentais aí. O primeiro deles, a volta dos treinos a partir desta terça-feira. Esse é o primeiro ponto. Tá liberado treino nos CTs e etc, treinos físicos e fisioterápicos, enfim, sem ser treino de finalização, treinos táticos. Tá. Isso daí eu acho desnecessário, até porque poderia se esperar mais um pouco. Estamos em uma curva muito alta de ascensão de casos, então isso me preocupa e liberar os treinos é algo preocupante. Você liberar simplesmente os treinos. Até porque se não vai ser treino tático, etc, óbvio que não é 100%, mas dá para ir fazendo em casa. Só que aí tem um pontinho interessante, que já torna o negócio mais ridículo ainda. É que está liberado treino fisioterápico com bola. Fisioterapia com bola? O prefeito mesmo ele já coloca ali uma coisa para ele se esquivar, né, de qualquer reclamação. Não, pode ser que com drone, ele falou isso, né? Pode ser que com drone aí alguém capte imagens de jogadores com as bolas e tal, mas é porque é fisioterapia com bola. E, pelo amor de Deus, né? Isso não existe. Então, esse ponto terminantemente contra. Concordo com a postura 100%, a gente tem que ser contra isso mesmo. Não tem a mínima necessidade e nem lógica de se voltar aos treinamentos no campo agora. Se o futebol só volta em julho, para voltar agora para fazer treino de corrida em volta do gramado, né? Ou você vai descumprir e vai fazer treinamento de finalização, treinamento tático, etc. Ou então você vai fazer a mesma coisa que talvez desse para fazer com 60%, 70% de qualidade de casa. Segundo ponto, a volta no meio de junho, no início de junho, no mês de junho, dos treinamentos com bola.
Isso daí, pra mim, acho bem cedo. A gente tá falando do início de junho, hoje é dia 25 de maio. Hoje é segunda-feira. Início de junho, a gente tá falando de segunda que vem. Os treinos voltam amanhã no dia 26. É menos de uma semana correndo em volta do gramado e etc. ali. E depois já vem qual a diferença de amanhã para segunda que vem? De poder treinar com bola, fazer treinamento tático na área, cruzamento e dividida, e sai, e carrinho, e marcação. Qual a diferença de terça para segunda que vem? Que a gente tá vendo hoje e que no sábado que vem a gente não vai ver. Pra mim tem diferença, é que a curva vai estar aqui, ó, e vai estar aqui no sábado. Que, como eu falei, tá em ascensão. Outro ponto completamente maluco. Voltar já definido de agora, a volta do treino com bola na segunda-feira. Até porque, convenhamos, é óbvio que o jogo envolve muitas outras coisas, mas jogador por jogador mesmo, se ele tá podendo treinar com os colegas dele, todos testados, ele pode jogar com os outros clubes também, se todos estiverem testados, né? Isso aí excluindo toda a questão do jogo, né? Toda a questão em volta do jogo, de uma transmissão, da galera se reunindo para assistir, etc. Mas em relação a treinamento, jogador, ele jogar com o do próprio clube dele e com o de outro clube, se ambos estão num platô ali que impede a contaminação, faz a mínima diferença, né? Mas a gente não tá nesse cenário. E aí vem o terceiro ponto, que aí é o que eu tendo a concordar, que é já de programar uma possível volta para o mês de julho, avaliando no meio de junho, avaliando se pode voltar em julho ou não. Beleza, isso eu acho correto, porque vejo até um tempo legal, vamos botar aí 1 mês e meio, 2 meses, em que a gente pode começar a fazer algum tipo de protocolo, segurar a galera mais tempo, enfim, dá para se projetar a volta do futebol para o mês de julho, sem a forçação. Se pararem de forçar, talvez já dava até para ter voltado agora em junho, se tivessem tido uma cabeça melhor de organização. O presidente do Fluminense está certo na nota que solta de falar que nesse momento não era para estar sendo discutido essa questão de futebol, se volta ou não volta. Concordo com isso. Até porque isso era para ter sido ser uma decisão e ter sido uma decisão sóbria. Por que eu concordo com a volta do futebol para julho? Aliás, eu não concordo com a volta do futebol para julho. Eu concordo de que se avalie no meio de junho a volta do futebol para julho. Porque aí realmente você pode estar já com um processo mais fixo, um processo mais sóbrio de volta de futebol, sem ser só para alienar a população ou por desejo, desespero por dinheiro. Qual que é o meu único medo nisso? Ou seja, são 3 pontos, eu discordo dos 2 primeiros, são maluquices, e o terceiro é o que eu falei, que a gente não pode negar cegamente tudo. Só que qual que é o meu medo? É que se nesse momento, avaliando a curva de contágio, de mortes e de subnotificação, porque muita gente está morrendo de síndrome respiratória aguda grave, e síndrome respiratória aguda e não está sendo contabilizado como Covid, porque não tem teste, então você pode apostar que tem o dobro de mortes do que tem atualmente. Não sou nenhum cientista, os números aqui são abertos, mas enfim, é a minha análise que eu tenho visto de cientistas. Se nesse cenário atual, em que a curva não está assim, não está subindo assim, ela está assim. Se nesse cenário autorizaram a volta aos treinos, e treino com bola já daqui a 6 dias, né, a partir de amanhã, pra mim tá muito claro de que autorizando isso, beleza, em junho a gente vai reavaliar, a pressão vai ser tanta que pode estar crescendo assim, ó. Uma reta pro alto, o número de casos e de mortos, que vai, em meio de junho, vão autorizar a volta dos jogos. A decisão não é nada técnica, é uma decisão simplesmente política, clubista até certo ponto, por causa dos clubes que estão pedindo, e que nesse momento o Fluminense ficou sozinho. Eu gostaria muito de saber a opinião do Mário Bittencourt, se ele já tem isso fechado hoje, se ele tem alternativas, por isso que eu quero tanto entrevistá-lo. Já dei entrevista aí para 35 meios de comunicação e o resto tricolor continua esperando. Para saber disso, existe um plano já de, vai voltar mesmo futebol, autorizaram nessa maluquice toda aí. O Fluminense vai dar WO, vai jogar, vai mandar time sub-20, sub-23, o Fluminense vai fazer o quê? Eu queria muito saber se é trabalhada alguma outra hipótese, se já tem uma hipótese definida e se é trabalhada outra hipótese. O que o Fluminense vai fazer nesse período?
Até porque o Fluminense também fica refém, porque enquanto não tá voltando o futebol, a gente já vai entrar no mês de junho, que era o mês em que o Fluminense tinha... Vai lembrar, né? Por que tá esse desespero todo pra voltar a treinar agora em junho? Porque os contratos de redução salarial e etc. dos clubes era até maio. Era até maio. E vale um destaque, o presidente do Bahia disse lá em março, e eu tinha falado isso já, que clubes organizados não durariam 3 meses sem futebol. A paralisação aconteceu dia 15 de março. O que vai completar dia 15 de junho? 3 meses. Então, assim, é uma situação complicada, não é culpa de um jogador ou outro, é um vírus, não tem o que fazer, não é a paralisação que tá parando o futebol, é a pandemia, um vírus, vai fazer o quê? Vai lutar contra ele? Então, assim, tá ficando cada vez tudo muito mais claro, ao mesmo tempo tudo muito mais escuro, porque a gente não consegue olhar pro futuro. Eu acho muito difícil de que esse retorno não seja adiado várias vezes porque um jogador se contagiou, enfim, de alguma forma, bem como também queria saber a opinião do Fluminense. E queria saber a opinião de vocês também sobre esse vídeo aqui, que foi muito mais opinião, passando informações, mas muito mais opinião também, com o mínimo de edição possível. Enfim. Deixe seu like aqui embaixo. Queria muito estar comentando aqui a entrevista do presidente ontem, mas pelo visto vai ficar para essa terça-feira. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!